Boa tarde, queridos alunos da Esteuban Flu. Sou o professor Marcos, estou com vocês na disciplina de Educação Cristã. E hoje, em nossa aula, nós que já estamos na segunda parte do nosso curso, falaremos sobre a abordagem cristã da educação focado no currículo e na metodologia, né? Já agora com os fundamentos teológicos e os princípios pedagógicos, né, já estabelecidos, a próxima etapa crucial na abordagem cristã da educação é a elaboração de um currículo, né, e a escolha das metodologias de ensino-aprendizagem. Como que nós traduzimos nossa cosmovisão muito falada na última aula? Como nós traduzimos essa nossa cosmovisão cristã em planos de aula e práticas pedagógicas eficazes? Esse é o questionamento. Falando sobre desenvolvimento de um currículo centrado em Cristo, né, na Bíblia, né, porque um currículo cristão, autêntico cristão, ele não é meramente um currículo secular com algumas aulas de religião adicionadas. Não. Ele é, de fato, integralmente moldado, né, pela cosmovisão cristã, com Cristo e a Bíblia no seu centro. Pronto. Né? Cristo é o eixo central. Há uma integração transversal. Né? Cristo não é apenas um tópico do currículo. Não. Ele é o eixo integrador de todas as disciplinas. Né? Em história, ele é o ponto culminante da narrativa da redenção. Em literatura, ele é o arquétipo do herói do sacrifício. Em ciências, ele é o criador e sustentador do universo. Né? O currículo deve revelar como Cristo dá significado e propósito a todas as coisas, a todas as áreas do conhecimento e da vida. Ele ajuda os alunos, né, a verem a mão de Deus em tudo. E assim eles entendem o mundo através da perspectiva do reino de Deus. E a Bíblia vai servir como fundamento e guia nisso. Porque a Bíblia é a fonte de verdade. A Bíblia é a fonte primária de verdade, de sabedoria. Ela deve ser estudada de forma sistemática, não apenas como um livro de histórias, né? Mas como a revelação inerrante de Deus. Através dela que temos fazemos nossa interpretação, ela é a nossa lente interpretativa, porque a Bíblia ela fornece a lente através da qual todas as outras disciplinas são interpretadas. Por exemplo, quando a gente for estudar biologia, a Bíblia informa sobre a origem da vida e a dignidade humana. Ao estudar, então, filosofia, ela oferece princípios para a justiça e os relacionamentos. E além de ser este guia para a interpretação, a Bíblia é o principal conteúdo para a formação do caráter e da moral cristã. Porque lá está descrito os mandamentos. E seus mandamentos, as suas narrativas, os seus ensinamentos éticos devem ser incorporados em todas as áreas do currículo. É um currículo que deve ser holístico, ou seja, abrangente, né? Aborda todas as dimensões e relevante. O currículo deve ser holístico, abordando as dimensões intelectual, espiritual, social, emocional, física. Deve abordar todas essas áreas, né, do aluno. Deve ser relevante para a vida do aluno. Deve conectar o conhecimento bíblico e teológico com os desafios e as oportunidades do mundo contemporâneo. Assim deve ser o currículo. O eixo central deve ser Cristo. A Bíblia deve ser a fonte, né, o fundamento, a guia, a fonte de verdade. O currículo deve ser holístico e relevante. Para montar esse currículo é necessário também, aliás, para aplicar este currículo é necessário também ter algumas metodologias de ensino-aprendizagem. A metodologia cristã de ensino-aprendizagem deve refletir os princípios de amor, da graça, da verdade, do discipulado. Não se trata de um conjunto rígido de técnicas, mas de abordagem que promovem a transformação, o crescimento integral. Através da narrativa, do poder das histórias, né, a Bíblia é em
em grande parte, né, uma grande narrativa da história da humanidade, né, que compete à redenção, que Jesus ensinou através de parábolas. A metodologia narrativa, que é o estilo bíblico, utiliza o poder das histórias, né, bíblicas, históricas, pessoais, para engajar os alunos, para transmitir essas verdades, para transmitir as verdades bíblicas e ensinar a fé e inspirar a fé. As histórias, elas permitem que os alunos se identifiquem com os personagens, com as situações, se assemelham a coisas que acontecem no cotidiano, facilita então assim a compreensão, a aplicação dos princípios espirituais em suas próprias vidas. Porque através dessas narrativas pode-se aprender, né, com os exemplos dados nessas narrativas, pode-se enxergar que você está passando, ou o aluno, né, está passando por exatamente aquilo que o personagem passou e ver as lições e aplicar em sua própria vida. Mas também não só as narrativas são usadas como método de ensino-aprendizagem, mas como as experiências também. A educação cristã, ela não é passiva, ela incentiva a aprendizagem experiencial, onde os alunos eles não são ativos no processo da descoberta e na aplicação. E isso pode incluir alguns projetos práticos, serviço comunitário, missões, simulações, discussões de grupo, tudo isso faz parte da experienciação. A experiência por si só não vai ser suficiente, mas é crucial que os alunos, através essas experiências, eles sejam guiados a refletir sobre essas experiências e refletir à luz da palavra de Deus e extraindo essas lições e discernindo, fazendo discernimento da obra de Deus. E assim refletindo um pensamento crítico com discernimento, a metodologia cristã vai promover esse pensamento, né, crítico e discernimento espiritual. E o aluno, então, com esse pensamento, ele vai ser estimulado a questionar, vai ser estimulado a analisar, a comparar, a avaliar as informações à luz da verdade bíblica, assim como os bereanos faziam ao ouvir o próprio Paulo, né, comparando com a verdade bíblica aquilo que Paulo estava falando, olhando as escrituras, né? Então, é necessário essa reflexão, ter uma fé embasada, pensamento crítico, reflexivo, discernimento do que é verdade, o que de fato está de acordo com as escrituras, para não se deixar levar por vãs doutrinas, né? E para isso também é importante o diálogo e a discussão, porque ambientes de diálogo, eles são bem propícios, discussões, né, debates, são bem propícios a, e construtivos, né? Porque nesses ambientes, os indivíduos podem se aprofundar e compreender melhor, explorar diferentes perspectivas e fortalecer com a sua convicção pessoal. E além dos debates e do pensamento crítico, a meditação é extremamente necessária, a contemplação, né? A reflexão também inclui esse momento, né, de meditação na palavra de Deus, contemplação da verdade, permitindo permitindo que o Espírito Santo trabalhe no coração e na mente do aluno. É importante isso. Outra metodologia que eu citei aqui, a questão da narrativa, da experiência, da reflexão, mas tem uma outra que se chama modelagem e mentoria, que é o exemplo do educador. O educador cristão, ele é um modelo de fé, de vida. A sua conduta, a sua paixão por Cristo, o compromisso que ele tem com a verdade, elas são poderosas ferramentas pedagógicas, o exemplo arrasta.
E a mentoria, né, a metodologia com a mentoria, ela facilita o relacionamento, né? Facilita, onde os educandos, os educadores, né, mais experientes, podem guiar e discipular alunos individualmente ou em pequenos grupos, né? Então, os pequenos grupos, as chamadas células de pequenos grupos, fazem parte dessa metodologia de modelagem e mentoria, que facilita, né, porque há um discipulado. E o discipulado, o método que Jesus utilizou também, né, ela é um importante método de treinamento, né, e capacitação, principalmente de novos convertidos. Então, essa metodologia facilita relacionamentos também, facilita a assimilação das verdades transmitidas e facilita o entendimento da missão de cada um. E por último, na aula de hoje, ainda vou falar sobre avaliação na perspectiva cristã. A avaliação no contexto cristão vai muito além de uma simples verificação de conhecimento. A avaliação ela tem que ser feita, como eu disse mais acima, de forma holística, né? Ela deve considerar o crescimento em todas as dimensões do aluno, seja ela intelectual, espiritual, moral, social. E o foco deve ser no processo, né? Deve ser o foco no processo e do caráter. Mais do que apenas o produto final, ou a nota, a avaliação, deve observar o processo de aprendizagem, o esforço, a atitude, a perseverança, o desenvolvimento do caráter cristão. O que eu avalio aqui com vocês e meus irmãos, mesmo à distância, como são as nossas aulas, não é só as notas que vocês obtêm através das atividades que eu envio, os questionários, a avaliação em si, mas também avalio também o esforço de cada um, mesmo em meio a tantas dificuldades, principalmente com a tecnologia, muitos me buscam aqui, seja no privado, seja o próprio grupo, né, para poder pedir ajuda e me enviam as atividades mesmo assim, e eu vejo o esforço dos irmãos, tem para o compromisso que os irmãos têm. Então, a avaliação minha também passa por isso que eu vejo que vocês têm atitude, perseveram, esforçam, né? E isso faz parte do desenvolvimento do caráter cristão, né? Esse compromisso que vocês têm. E, por último, o feedback construtivo, né, que eu tenho que dar, e vocês também, como educadores cristãos, também devem dar, né, com amor e graça, visando, né, o crescimento e melhoria, e não apenas uma classificação. Mas, para a gente terminar, em resumo, o currículo e a metodologia da educação cristã são intrinsecamente ligados aos seus fundamentos teológicos e princípios pedagógicos, que a gente citou nas aulas anteriores. Eles buscam um ensino que é centrado em Cristo na Bíblia, que utiliza as abordagens envolventes como a narrativa, a experiência, a reflexão, e que visa a formação integral do aluno para a glória de Deus. Meus queridos, não esqueçam que cada aula desta agora até o final do nosso curso vai ter uma tarefa. Respondam o questionário dessa tarefa, tá? Agora eu já estou no questionário da aula módulo 7. Vocês vão responder e não deixe para depois, assista a aula e já responda. É tranquilo, faça isso. E na próxima aula, a aula 8 do módulo 8, nós estaremos abordando a questão do papel do professor cristão. Fiquem com Deus na graça e na paz do Senhor.